Gente, deixa eu explicar para vocês o que rolou nas últimas horas. Enquanto o Maduro estava dizendo que se o Trump o tirasse do poder, a América Latina inteira se levantaria contra ele. Grande la causa que defendemos. Así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros. Gente, tadinho. O Lula estava dizendo isso aqui em público, sem que a mídia desse um único pio. Sabe o que é pio? A mídia não fez. Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil, o cara sem dente e ainda negro? Só imaginem se é o Bolsonaro falando uma coisa dessas, a quantidade de processo por racismo, as músicas do pessoal da MPB do Leblon, as tags de fogo no racistas lá no Twitter. Mas passou liso, batido. E isso vai de encontro com o editorial da Folha, que fez o meu queixo cair da cara. Uma derrota para o governo e outra para o país. Bolsonaristas conseguem comando da CPI do INSS e incluem no projeto de novo Código Eleitoral a volta do voto impresso. Mas peraí que não tem volta, porque nunca teve. Cara, tantas camadas esse editorial. Como que isso pode ser ruim pro Brasil? Quem não gosta é o PT. E se a Folha tá achando ruim, a gente só constata o que nós todos já sabíamos. Que a mídia, por mais que ela se esforce, tem lado. Vou voltar a falar desse editorial lá no finalzinho, mas eu preciso comentar a fala do ministro Alexandre no evento do LIDE, que dessa vez foi no Brasil, porque tem um monte de palestrante que perdeu visto. Mas não apenas isso, eu preciso mostrar como eles parecem ter ligado o modo Luca. Tô nem aí. E seguem fazendo as coisas como se estivéssemos no Império Romano. É sério, alguns acreditam realmente que são imperadores. Vou falar também da defesa do Bolsonaro, que enfim, pá, deu uma paulada. Dentre outras coisinhas que a gente vai lembrando e vai falando. Portanto, se você perdeu os últimos acontecimentos, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Tá, deixa eu começar com a prova de que o Estado de Direito se tornou uma força de expressão em Brazuela. STF forma a maioria para tornar réu homem que chamou Moraes de satanista. Ponto crítico número 1. Por que uma pessoa comum está sendo julgada no STF porque chamou um ministro, no caso o Alexandre, de satanista? Qual foro essa pessoa possui? Nenhum. Ela deveria estar sendo julgada por crime contra a honra numa instância comum, mas não! Ela tá no STF. Só que fica pior. Ponto crítico número 2. Você sabe quem é o relator do caso da denúncia por atacar a honra do ministro Alexandre? Então, o próprio Alexandre. Surpresa. O cara se sentiu ofendido e tá relatando a denúncia e votando a favor de tornar réu o cara que o chamou de satanista. No plenário do STF? Não! Na primeira turma, junto com Dino, Zanin, Carmen Lúcia e o Fux. Mas o caso está sendo julgado lá porque o ministro diz, presta atenção, abre aspas, todas as investigações, portanto, referem-se aos mesmos atos criminosos resultantes da invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal ocorridos no 8 de janeiro, sendo evidente, e olha, ele disse evidente,
a existência de conexão entre as condutas atribuídas ao réu e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos referidos procedimentos envolvendo investigados com foro nessa Suprema Corte. Fecha aspas. Você não entendeu? Eu vou explicar. O relator, e também alvo da ofensa, Alexandre, diz que o ataque a ele está de forma evidente ligado ao 8 de janeiro, porque foram ataques assim que resultaram no 8 de janeiro. E como tem uma investigação sobre o 8 de janeiro com pessoas que possuem foro privilegiado, logo, o moço que chamou Alexandre de satanista foi atraído ao Supremo pelo foro dessas outras pessoas. Cara, isso que eu chamo de uma ginástica 8D. Nu! E tá tudo bem, garantistas? É normal isso aí? O cara chamou o Alexandre de satanista, foi vinculado ao 8 de janeiro e teve pedido para que a denúncia fosse aceita pelo próprio Alexandre. E se eu disser que o Estado Democrático de Direito não permite tal conduta, eu posso ser processada, porque a Suprema Corte está salvando a democracia com a prática de uma justiça imparcial. Imparcial e corajosa. Ainda nessa pegada, o PGR Paulo Gonet denunciou o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Alexandre e ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, por violação do sigilo funcional. E também por ataque à democracia, claro. O mais louco de tudo é que o Paulo Gonet denunciou o Tagliaferro, mas não pediu investigações sobre o conteúdo da Vaza Toga, onde mostra que o próprio Alexandre encomendava relatórios para depois decidir em cima desses mesmos relatórios. E isso é só uma parte pequena do vazamento. Paulo Gonet denunciou o Mensageiro, mas ignorou absurdamente a mensagem do use a criatividade para encontrar algo que pudesse ser usado contra a Revista Oeste, que é uma revista da oposição. Como Paulo Gonet finge não ter ouvido o áudio do Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Alexandre, dizendo que quando o Alexandre cisma é uma tragédia, só faz aí o que ele tá mandando. O Tagliaferro foi denunciado e o Alexandre nem investigado. Justiça imparcial, eles disseram. Mas, de novo, tudo isso está documentado. E numa virada que ocorrerá em nome de Jesus. No Senado, em 2026, eu realmente acredito que tudo isso vai ser revisitado. Porque as provas estão aí, nos jornais, todos os dias. Mas vamos continuar. Todo mundo viu que na noite de terça-feira, após a decisão do Flávio Dino encurralando os bancos, eles perderam quase 42 bilhões em um único dia. No dia seguinte, quando questionado se ele, Flávio Dino, tinha visto o tamanho do estrago que a sua decisão tinha causado, ele debochou dizendo que não sabia que era tão poderoso assim. Cara, só imagina a face dos banqueiros assistindo a fala irônica do Flávio Dino após a decisão do magistrado ter atingido a parte do corpo que mais dói, o bolso. Aí tivemos um momento tipo o filme da Fuga das Galinhas, onde os bancos começaram a correr para dizer que não, pera, nós vamos cumprir a Magnitsky sim. Mas ao mesmo tempo eles tinham que explicar como lidariam com as penalidades impostas pela Suprema Corte. Aí apareceu a solução de milhões. Bancos estudam cancelar unilateralmente as contas de alvos da Magnitsky para driblar a STF. E seria tipo assim, eu não posso peitar os Estados Unidos, porque se eu parar de fazer câmbio eu quebro, mas também não posso bloquear os sancionados, senão o STF vai... Então, o que eu posso fazer? Eu posso encerrar as contas dos ministros porque eu quero e é um direito do banco encerrar contratos. Pronto, assim o assunto estaria resolvido. Passar bem. Uou! Imagina a cara dos magnânimos vendo essa opção na mesa. Expulsos porque se tornaram tóxicos aos bancos e os bancos preferem evitar a fadiga, porque foi assim que eu entendi esse rolê todo. A título de informação, o Banco Central é um banco estatal, ou seja, sob a asa do Poder Executivo. Ok? E tem aquele discurso de independência dos três poderes, certo? Então, o que é que eu vou fazer com essa matéria? Presidente do Banco do Brasil irrita a STF por posturas sobre sanções dos Estados Unidos e procura ministros para poder conter os danos. Olha só o que diz a matéria. Abre aspas. As críticas contra Taciana, a presidente do Banco do Brasil, têm sido repassadas por ministros do Supremo a integrantes do governo e do mercado financeiro. O ministro do STF criticou a atuação da presidente do Banco do Brasil, comparando a uma enfermeira que não viu o sangue da crise provocada pelo ataque aos bancos. Fecha aspas. Aí, diante disso, dos ministros estarem queimando a presidente do Banco do Brasil, tanto entre integrantes do governo quanto a integrantes do mercado financeiro, a Taciana passou a se movimentar num esforço para baixar a fervura e entrou em contato com os integrantes do Supremo para esclarecer a situação.
Palavras da matéria da Folha. Então vamos falar em Brazuelas, claro. Os ministros estão emparedando a presidente do Banco do Brasil ao criticá-la para integrantes do governo e perante ao mercado financeiro, e isso é ponto pacífico, certo? Aí vale relembrar que esse aqui foi o resultado das ações dos bancos na Bolsa Brasileira após a decisão do Flávio Dino, que debochou dizendo não saber possuir tal poder. E depois disso tudo que eu contei pra vocês, o Banco do Brasil identifica ação de bolsonaristas contra o banco e é pressionado a acionar a Polícia Federal e chegou a enviar um ofício à AGU. Na matéria, eles dizem que o Chiquini e o Geyer teriam insuflado a população a temer por seus ativos nos bancos e que isso teria gerado um pânico no setor financeiro. Ou seja, a culpa não é do Dino, é do Geyer e do Chiquini, que disseram para as pessoas que se o Banco do Brasil não cumprisse as determinações da Magnitsky, o banco provavelmente sofreria sanções secundárias. Crime financeiro foi o que acusou o Banco do Brasil. O Dino, com sua decisão, não teve esse poder. O poder era do Geyer e do Chiquini. Vocês entenderam? Sério, se você não tá vivendo esse momento com o nariz de palhaço, você tá vivendo esse momento errado. E antes de eu falar que até que enfim a defesa do presidente Bolsonaro bateu a mão na mesa após o indiciamento da Polícia Federal, o indiciamento político da Polícia Federal, tivemos o famigerado evento do Dória, o saudoso calça apertada. Cara, mentir é feio, saudoso não. Zero. E o lead desse ano foi no Brasil, porque acabou parquinho em Orlando. Mas enfim, o André Mendonça foi aplaudido de pé em vários momentos de seu discurso contra o ativismo judicial. E olha um trecho desse momento, porque, acredite você ou não, o Alexandre, bem quinta série das ideias, usou o seu momento do discurso para responder o Mendonça. E fica aí porque um detalhe quase passou despercebido. E é um detalhe muito importante. Na nossa Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e demanda mais do que isso. Demanda instituições justas, instituições responsáveis com a sociedade e com o bem comum. Na perspectiva do direito, significa que esse Estado é o Estado onde as leis governam. Não é mais a vontade pessoal, não são mais os interesses individuais, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade e não de crise. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões O respeito não deve vir pelo medo. Senão, meu amigo, não é justiça, é autoritarismo. Que discurso do terrivelmente cristão, hein? Eu recomendo a todos que assistam à íntegra. A frase que vem na cabeça é que ainda existem juízes em Berlim. Só assistam. Mas aí chegou a vez do Alexandre, que diferente da postura tranquila de Mendonça, que sabia que frio não passaria porque estava coberto de razão, o tom do Alexandre foi outro. Veja por você mesmo e presta atenção no que ele diz. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. Pouco importa. Então, eu tenho opiniões sobre essa fala. Quantas vezes foi dito que o judiciário é independente em apenas um minuto?
E quantas vezes você tem que ficar repetindo isso até que alguém seja convencido? Porque eu fiquei curiosa. Outro ponto foi ele dizer que um judiciário vassalo covarde que quer fazer acordo porque o país está num momento conturbado me deixou mais curiosa ainda. Então, Alexandre, qual que é o juiz que está querendo fazer acordo, hein? A gente só pode especular, né? Porque semana passada nós descobrimos que o Barroso possuía um apartamento avaliado em 22 milhões de reais, além da família dele possuir uma empresa nos Estados Unidos. Aí, quarta-feira agora, o Barroso aparece dizendo que não, gente, anistia antes do julgamento não dá pra fazer. Mas depois da condenação, aí é questão política, vê lá com o Congresso. Se eles decidirem, é isso aí, tá? Só um adendo. Fala que não dá pra fazer anistia sem julgamento pro Franklin Martins, que participou do sequestro de um embaixador e foi anistiado sem nunca ter sido julgado, seu Barroso. Eu acho que ele discorda da sua afirmação. Mas o Alexandre diz também que o judiciário brasileiro é corajoso e que os ataques podem continuar de dentro ou de fora, que pouco importa. Mas ele, que já tá sancionado falar isso, é fácil, porque pra ele pouco importa mesmo. Nada vai mudar a situação dele. Mas os outros ainda não chegaram nesse nível. E nós não sabemos se eles estão dispostos a chegar. E aí, você lembra que eu disse que tinha um detalhe importante? Então, quando o Dino decidiu sobre a questão das mineradoras e essa decisão foi interpretada por todo mundo como uma tentativa de barrar a Magnitsky no Brasil, eu mostrei pra vocês que o advogado da causa era o Valfrido Vardi. Vocês lembram? A situação de Mariana e Brumadinho, com o Valfrido Vardi como advogado, foi usada, de novo, segundo o entendimento de toda a imprensa, para blindar os ministros das sanções presentes e futuras dos Estados Unidos. Aí, corta para o evento do João Dória Calça Apertada, que conta com vários patrocinadores. E quando os palestrantes vão falar, aparece a marca da empresa que patrocinou aquele momento do palestrante. E adivinha quem patrocinou a palestra do Alexandre? Haha, pois é, o escritório do Valfrido Vardi. Como eu disse, só um mega detalhe absolutamente interessante. Um outro detalhe é que o Moraes foi aplaudido por 9 segundos após a sua fala. O Mendonça foi aplaudido por 26 segundos e todos estavam de pé. E só para encerrar esse tema, se é que isso é possível, foi anunciado que assim que terminar a varredura sobre os bancos que estariam ou não cumprindo a Lei Magnitsky, a próxima investida dos Estados Unidos será em cima de companhias aéreas, hotéis e a Apple, para saber se elas estão ou não cumprindo as decisões da lei americana. E aí é esperar para ver os desdobramentos, né? Agora, falando da nova denúncia política da Polícia Federal em cima do Eduardo e do presidente Bolsonaro. Delegado que indiciou Bolsonaro e Eduardo trabalhou para o PT. Então, o Toffoli também como advogado do PT, o Zanin também como advogado do próprio Lula e o Flávio Dino também, como ministro da Justiça, é amigo de longa data do próprio Lula. Aliás, o Flávio Dino disse que o Bolsonaro era mais fácil se alinhar a Satanás. Mas só o Ramagem não pôde assumir por ordem do Alexandre. O respeito se dá pela independência. Mas tá, voltando à denúncia. O Alexandre tinha dado até a noite de sexta-feira para a defesa do presidente se manifestar. E ela se manifestou através de uma petição. E como eu sei que ninguém lê petição, eu vou fazer a leitura aqui da inicial pra galera, porque foi uma paulada e não só merece, como precisa ser repercutida. Presta atenção porque é bem didática e, enfim, chama as coisas pelo que elas são. Abre aspas. As mais indisfarçadas manifestações do lawfare. O relatório da Polícia Federal causa espanto. Encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República que, quer queiram as autoridades policiais ou não, ainda é um líder político, expondo sua vida privada e acusando de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com os fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato do presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato à presidência da República. O objetivo do inquérito é proteger o Estado democrático, mas diversas leis são lançadas ao lixo. Conversas privadas, movimentações financeiras, pagamentos feitos a profissionais. Tudo foi cuidadosamente transmitido à imprensa como se dados bancários não fossem protegidos por lei. O pior é que uma transferência de dinheiro para sua esposa, de valores com origem lícita, foi anunciada com uma base em fontes, com indício de lavagem de dinheiro.
É necessário presumir que os investigadores sabem o que é crime de lavagem que determina a origem ilícita e não se consubstancia com depósitos via Pix para familiares. Então, o objetivo é o massacre, a desmoralização, ou seja, é lawfare em curso. De acordo com o Collins English Dicionário, o termo lawfare significa o uso estratégico de procedimentos legais para intimidar ou atrapalhar um oponente. E é isso que se verifica nesse relatório. Mas o objetivo, convenhamos, foi alcançado. Manchetes no Brasil e no exterior anunciando que o ex-presidente planejou uma fuga. Nada mais falso, nada mais impactante, sobretudo há pouco mais de 10 dias do julgamento. Fecha aspas. E é sobre isso que se trata. Uma denúncia de caráter político, cheia de vazamentos de conversas privadas, acusações infundadas, mas que geram matérias negativas às vésperas do início do julgamento, às vésperas das manifestações do 7 de setembro. Os caras levantaram lavagem de dinheiro, de um dinheiro que tem origem e é declarado. Pra quê? Para dar argumento para a esquerda e eles subirem hashtag chamando o Bolsonaro de ladrão, tentando equipará-lo ao Lula, como se isso fosse possível. Como diz a própria petição, isso é um método. E galera, tá estampado no jornal. Polícia Federal inclui mensagem sem elo com a investigação em relatórios sobre Bolsonaro às vésperas do julgamento. Nem é segredo para ninguém. Isso aí é a atuação da justiça imparcial, que se a gente repetir 50 vezes, talvez alguém leve adiante. Mas eu acho difícil. Para encerrar, logo quando a oposição consegue a presidência e a relatoria da CPMI sobre o roubo do INSS, o PGR pede para tirar o Toffoli da relatoria do processo, que até então estava sentado em cima de tudo e nada andou. Agora, Gonê? Sério? Depois de todo esse tempo, o senhor só quis fazer isso agora? Acho que é porque vai ficar meio feio a oposição revelar o que a justiça não conseguiu até o momento. Mas eu só acho. E baseado nisso aqui. Base do Lula ameaça fuga da CPI do INSS e alerta Planalto sobre risco de quebras de sigilo. Essa CPMI é tão importante que as sessões serão às segundas e quintas, justamente para não correr o risco de serem interrompidas pela ordem do dia e para não desviar o foco da imprensa, sabe? Os caras fazer de conta que não viu o que aconteceu. Então vai ter só isso na política. E se a ala governista está correndo, é porque eles já sabem o que será revelado. E a gente também vai saber, muito em breve. Agora, sobre o voto auditável ter passado na CCJ, como pode ser uma perda para o Brasil, Folha de São Paulo? Será que a galera compreende que se o voto auditável existisse desde 2014, quando foi aprovado pelo Congresso com quase unanimidade, nada disso estaria acontecendo? Como que um reforço para restaurar a credibilidade e a transparência de um processo tão importante pode ser algo ruim? É sério. Não dá para entender. Mas que bom que aconteceu e agora vai ao plenário. E vocês sabem que ano que vem é ano eleitoral. Cobre os seus senadores, porque ministros do STF não têm voto, então eles não temem o povo. Mas os políticos no ano que vem estarão pedindo o seu voto de confiança. Portanto, pra cima deles na cobrança. Né, galera? E por hoje, foi isso tudo. Mas já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso,
Você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entra agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Galera que apoia o meu trabalho assinando teatualizei.app, você já foi lá e descobriu que o aplicativo virou uma rede social onde você pode fazer postagens e trocar ideia com a galera da família que pensa igual a gente? Além, claro, de, em troca desse super apoio, você recebe conteúdos exclusivos para passar raiva na maioria das vezes, é verdade, mas com aquela pitada de bom humor que o momento permite. Com 10 esbanjas por mês você faz toda a diferença por aqui. E eu sou absurdamente grata pela força que vocês me dão, porque a gente tem medo sim, mas a gente vai com medo do mesmo jeito, porque vale repetir. Sabe quando nós vamos parar? Nunca! E pra galera que não gosta de renovar a assinatura, tem o plano vitalício, onde você leva de brinde esse copo mega exclusivo, que não traz o amor da sua vida em 3 dias, mas espanta sua prima de cabelo azul e sovaco cabeludo do churrasco, sem que você precise abrir a boca. Sério, é testado e aprovado. Pode confiar. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem é que tá fazendo acordo que deixou o Alexandre magnificamente pucto? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.